Olá, bom dia. Meu nome é Márcia. Eu vou falar hoje sobre os principais desafios da implantação do sistema Omnichannel no varejo. O resumo do trabalho ele se baseia na estratégia Omnichannel, que é uma estratégia relativamente nova e que foi muito acelerada por conta da pandemia da Covid-19. O que acontece? Enquanto o varejo vinha tendo uma preocupação com o atendimento dos clientes em vários canais, o Omnichannel ele vem para fazer a interligação entre os canais, né? Então ele vem para que todos os canais que o cliente acesse tenham uniformidade no atendimento, tenham interligação e que o cliente seja o centro dessa estratégia. A abordagem foi feita uma pesquisa qualitativa com 8 entrevistados, né? 8 pessoas que já trabalham, já operam, já compram através do sistema Omnichannel, ou seja, muitos compram na loja e pedem para reentregar em casa, muitos pesquisam muito pela internet e pedem para retirar em uma loja próxima à sua residência, muitos resolvem problemas de compra na internet nas unidades físicas e eles são bem atendidos. E como esses entrevistados se comportam com essa forma de compra, com essa forma de varejo. O trabalho não se esgota, né? Ele aborda uma foto de um determinado momento, né? Aborda os problemas encontrados, seja pelas empresas, pela ótica das empresas, seja pela ótica de quem usa o sistema, do consumidor final. Então, o trabalho abre margem também para uma pesquisa mais profunda e abre margem para o que vem depois disso, né? Visto que existem alguns problemas para serem resolvidos. Vamos lá. A palavra Omnichannel, junta dessa maneira, ela tem uma tradução no inglês, todos os canais, né? Todos os canais de venda. Omni é todos, do latim, e channel é canais no inglês. Pois bem, o que é isso? Como disse lá no começo, na introdução, no resumo, né? É uma forma de que a empresa, a marca, ela opera em vários pontos de venda. Todos eles visando, tendo como centro o cliente, né? Então, como eu falei, loja física, atendimentos online, smartphone, site, chatbot, e todos esses, né? Canais de vendas são muito mais que isso, né? A gente sabe que tem totens, a gente sabe também que tem vendas por catálogos, um pouco perdido ultimamente, mas enfim, existem várias formas de atendimento a esse cliente. Então, o Omnichannel, ele vem não para atender simplesmente em cada canal, mas ele vem para interligar esses canais, para que quando um cliente acesse um local através de uma informação de um dado, seja ele um dado de CPF, um nome completo, um telefone, essa pessoa seja facilmente localizada pelo sistema e o atendente, o funcionário, o cooperador, seja na fábrica, seja no site, seja na loja física, ele saiba com quem ele está falando, numa assistência técnica, ele sabe o caminho que esse cliente percorreu. Então, é isso. O Omnichannel, a gente pergunta como ele evoluiu. Ele evoluiu de algumas estratégias que já vinham sendo tomadas sem exatamente essa nomenclatura de Omnichannel, né?
inicialmente com os bancos, né, que atendiam nas lojas, nos pontos físicos, né? E aí tem também o atendimento online, tem o atendimento via telefone, tem o atendimento via caixa eletrônico, e onde quer que esse cliente esteja, ou seja, num shopping e ele acessa um caixa eletrônico, ou em casa ele acessa no seu computador, ou mesmo agora, que é o que tem sido mais usado no smartphone, ele tem acesso à conta dele e ele tem todas as informações que ele precisa. Então ele está sendo atendido de maneira omnichannel, ele está sendo atendido em vários canais e todos eles sabem quem ele é. Com a entrada, com o login, qualquer um desses canais vai trazer as informações que ele precisa. Óbvio, algumas informações dependem da interação humana, então alguns canais vão privilegiar isso, principalmente quando o cliente não sabe o que fazer, né, e tudo mais. Bom, essa estratégia que já era adotada, ela acelerou, né, pro varejo propriamente dito, para aquisição de produtos, ela acelerou ela se intensificou com a vinda da Covid-19. Né? Na Covid-19, os pontos físicos, principalmente as grandes lojas de varejo, né? As lojas de shopping, ficaram fechadas, né? Mesmo as lojas de rua. E, assim, o mundo não podia parar, as pessoas precisavam da aquisição dos produtos, não era só as empresas que precisavam vender para se manter firmes, né? Também as pessoas precisavam continuar comprando, né? E aí foi se intensificado os processos de compra online, né? Mesmo sem grandes estudos, empresas pequenas, né, tiveram que se adaptar, né? Foram usar muito o WhatsApp, a chamada de vídeo, o site, né? A compra pela internet, a retirada impostos dentro do próprio shopping, na porta, em locks, né, localizados também na entrada do shopping. Então, assim, embora a pessoa não tivesse acesso à loja física, a loja física estava trabalhando para que esse cliente fosse atendido, né, na sua necessidade, e também para que essa loja pudesse suportar esse período de fechamento, né, de fechamento social, né, distanciamento social. Essa foi a maior forma de acelerar o processo, porque as empresas, elas tinham muitos desafios, né? Então, quais são os desafios que essa empresa enfrentava? Ela enfrentava o desafio de colher dados desse cliente para poder finalizar a venda. Ela encontrava um desafio de como efetuar o pagamento à distância, como ela tinha certeza que quem estava comprando era o proprietário desse cartão, né? Não era alguém que extraviou o cartão e que, assim, está utilizando de maneira inadequada, né? E do outro lado, né, era o cliente que tinha dificuldade em saber se aquilo que ele queria era exatamente o que ele precisava, que era o que viria a chegar na residência dele, né? Então, criou-se uma série de dúvidas, né, e de empecilhos que foram sendo resolvidos na tentativa e no erro. As trocas tinham que ser facilitadas, o sistema de logística, o frete, que era um custo adicional ao produto, ele teria que ser equalizado para que não ficasse inviável a compra desses itens. Então, esses são alguns dos desafios, mas mais para frente eu vou falar sobre os demais. A quem atende o Omnichannel? Né? Para quem que o Omnichannel foi instaurado, a quem ele beneficia? Bom, o centro da estratégia é o cliente. O cliente, ele passou a ser um cliente mais exigente, porque através dos meios eletrônicos ele tem acesso
fácil e rápido a todas as informações que ele precisa, a todas as reclamações de quem já adquiriu o produto, a todas as informações técnicas, aos preços dos concorrentes, a qualidade do produto, a comparação de um determinado produto com seu principal concorrente, a comparação do próprio produto com o próprio produto nos diversos canais de venda. Então, ele atende como centro esse cliente mais exigente. Porém, ele também atende a empresa, que consegue equalizar melhor o estoque de produtos, né? Que consegue atender melhor esse consumidor, né? Porque ela vai favorecer meios, ela vai favorecer formas mais ágeis desse cliente adquirir o produto. O que eu quero com esse trabalho? O que eu quero com esse trabalho é tentar discorrer sobre esse panorama, né? Sobre esse panorama que foi instaurado não de uma maneira evolutiva mais tranquila, mas dentro de uma situação de conflito muito rápido, né? E o que acontece? Hoje os clientes já estão talvez até querendo mais do que o Omnichannel se propõe. Mas a gente não consegue ir para frente se a gente não entender as dificuldades, os problemas enfrentados, os custos, né? Esse novo funcionário. Então, sobre esses pontos que o meu trabalho tenta abordar, né? É sobre isso que eu tento abordar. Eu tento listar quais as dificuldades sobre a ótica das empresas, sobre a ótica do consumidor e como não resolver o problema, mas pelo menos listar e como alguns desses problemas podem ser solucionados. Bom, para fazer esse trabalho, iniciei conversando com essas 8 pessoas, esses 8 entrevistados que adquirem esse sistema. São pessoas que compram pela internet, às vezes só determinadas marcas, às vezes outras marcas, pessoas que frequentam o varejo, que recebem o produto pela internet, que pesquisam esse produto antes de comprar, que vê as avaliações, que vai a vídeos do YouTube, no caso de eletrônicos, entender como esse aparelho se comporta, quais os defeitos, né? Pessoas que vivem até desse tipo de trabalho, dessa informação. E aí só então, aliás, analisam até o produto de determinada empresa com seus principais concorrentes, seus principais substitutos. Sobre isso, né, foi conversado de maneira qualitativa, ou seja, não foram feitas perguntas fechadas de sim e não, mas foram feitas conversas em que essas pessoas podiam dizer as vantagens, as desvantagens, os medos, os caminhos que elas tinham que tomar, né? Óbvio, eu tinha algumas perguntas pré-elaboradas, quando eu percebia que o assunto não estava discorrendo de maneira eficaz, então eu fazia algumas abordagens para poder tornar a conversa prazerosa, né? E rica em informações. O que acontece é o seguinte, várias pessoas citaram problemas iguais, né? Um dos mais citados, por exemplo, foi o fato do medo inicial de adquirir, de dar informações como CPF, nome completo, digitar código de segurança de cartão de crédito na internet, quer dizer, a segurança da informação, né, visto até por conta da lei de LGPD, né. Então, essas coisas todas foram os pontos mais sensíveis, né, dessa conversa. Mas foi uma conversa rica, né, eu pude, além de me enriquecer pessoalmente, enriquecer o repertório da abordagem do meu trabalho. Pois bem, qual foi o meu resultado? Qual foi a discussão que a gente levantou mediante essa entrevista, mediante aos livros lidos, né, mediante as grandes citações acadêmicas, né, sobre o tema, né?
Existem livros que falem sobre isso, livros que foram lançados durante a pandemia, livros que já mencionavam, sem às vezes até dar nome, mas que já mencionavam a técnica. E isso tudo, ao passar, né, ao final das entrevistas e ao final dessa coletânea de leitura e informação, eu pude ter um pouco para contribuir. Vamos lá. Como era antes o Omnichannel? Como eu falei lá no início, o Omnichannel ele foi uma evolução natural do multichannel, ou seja, dos multicanais. Então, uma empresa tinha a forma de atendimento via site, via telefone, via aplicativo, via loja física. Então, o cliente, quando chegava numa loja física, falando, olha, eu adquiri o seu produto, né, no site e eu gostaria de trocar, eu gostaria de, enfim, devolver porque está com problemas, né, porque veio quebrado, porque veio rasgado. Assim, cada canal respondia pela sua venda, né, pela sua comercialização. Então, esse cliente, ele ficava um pouco perdido, né, porque ele não entendia como uma determinada loja física que carregava o nome de uma marca, uma Hering, uma Latam, né, ele não podia resolver um problema de um produto consumido na internet, né? Então ele fala, mas não é tudo a mesma loja, né? Como que eu não posso resolver aqui? Não resolvia, né? Não resolvia, ele tinha que procurar o canal correto, o canal que ele tinha feito a aquisição, né? Mas muitos desses clientes que faziam a compra nos canais eletrônicos, eram clientes um pouco mais esclarecidos, alguns deles, assim, como foi mencionado em alguma das entrevistas que eu fiz, assim, a pessoa tinha adquirido uma camiseta da Lacoste, né, num ponto de venda, num aeroporto internacional. E aí, quando ela estava lá comprando, ela ia dar de presente, enfim, a vendedora acrescentou, olha, se tiver algum problema, né, com a mercadoria, a senhora pode trocar em qualquer loja Lacoste, em qualquer lugar do mundo. Então, essas pessoas que têm esse tipo de abordagem e que utilizavam o sistema omnichannel, que usavam o sistema multichannel no Brasil, nas lojas físicas do Brasil, elas tinham essa inconformidade, né, de falar, mas não é tudo a mesma marca, como eu não posso trocar? Pois bem, esse era um dos problemas que as marcas, que as grandes empresas começaram a perceber que isso dava uma péssima imagem, né, da marca em si e do ponto de venda não atender esse consumidor, até mesmo porque se você faz um atendimento neste determinado momento, você tem uma experiência de cliente muito melhor, ele tem uma experiência junto à marca muito melhor, porque ele está sendo atendido de maneira como esperada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que está comprando o produto, né? Então, se ele está pagando, se ele está comprando, ele tem uma expectativa de atendimento, né? Então, o omnichannel se inicia aí, né? Com essa exigência cada vez mais crescente do consumidor, né? Perante ao produto e ao ponto de venda. Se ele não for bem atendido, muito bem, obrigado, eu tenho outros lugares para comprar, né? Eu vou procurar alguém que consiga me atender de uma maneira mais uniforme, qualquer que seja o canal que ela me atende. Como falei, né, o início se dá principalmente na rede bancária, não há processos, não há livros que valem exatamente que data, mas e aos poucos em todas as empresas, mediante a essas necessidades de dar excelência ao consumidor final. Depoimentos dos entrevistados foram os mais diversos. Assim, as pessoas contam que antes elas compravam um produto sem tanta informação e depois iam lá tentar ler o manual quando se tratava de algum eletrônico e tal. E que hoje essas pessoas, elas quando vão adquirir um produto,
elas estão mais exigentes, ou seja, ela vai ouvir a opinião de outros consumidores, ela vai querer uma informação sobre quem está vendendo, quais os processos de fabricação, principalmente agora nas questões de ESG, de sustentabilidade, de responsabilidade social, né? Esse consumidor passa a ter uma preocupação adicional do que só o produto adquirido. Ele quer saber a origem da fábrica, se tem trabalho escravo envolvido, se a marca traz também uma causa, né? Defendendo uma causa social, uma causa ambiental, né? Então, esse consumidor mais exigente, com mais informações, né, disponíveis, quer seja via computador, quer seja o smartphone, que também dá informações muito rápidas, né? E quando eu iniciei esse trabalho sobre inteligência artificial, ela era muito pouco falada, né? Assim, talvez já existisse, mas nós não tínhamos no início, né, do trabalho, nós não tínhamos acesso ao chat, né, o chat GPT. E no passar, né, do tempo, a gente passou a ter acesso a essa informação. Pois bem, tendo acesso a essa informação, a gente passou a realmente a ser mais exigente na nossa aquisição. Então, as perguntas, né, elas foram bem mais as perguntas que eu fiz eram bem mais simples do que, e as respostas também, né, foram bem mais simples do que agora no fim do trabalho, né? No fim do trabalho, eu até dei uma revisada com as pessoas e elas falaram que até o chat GPT passou a ser um instrumento de questionamento do produto, né? E às vezes até a comparação com outros produtos em outros mercados, em outros países, né? Países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Então isso foi uma coisa assim bem interessante. O Omnichannel é só varejo? Não, como eu mencionei, o Omnichannel também está nos atendimentos de banco, nos atendimentos principalmente dos governos, né? Quando você vai, por exemplo, num setor de saúde, né? Você tem uma ficha, né? Que é o RG, o seu CPF, né? Que às vezes localiza todas as informações. O que ele pode fazer efetivamente para uma empresa? O que essa implantação pode fazer efetivamente para uma empresa? Essa forma, essa estratégia, ela aumenta a satisfação do cliente, consequentemente ela aumenta a sua venda. Então é isso. Etapas que a gente precisa ter para implantar esse sistema são a mudança da cultura organizacional, ou seja, toda empresa, a partir desde a sua diretoria até o faxineiro, né, até a pessoa da limpeza, ela precisa estar entendendo que o cliente é único. Ele é único na hora de receber um café, ele é único na hora de efetuar uma compra, ele é único na hora de efetuar uma troca. Ele é único no atendimento, mesmo que ele não vá adquirir nenhum produto, ele é responsável pelo... o vendedor, ele é responsável pelo relacionamento cliente-empresa, né? Pela paixão pela marca. Para que isso ocorra, é necessário, o treinamento de equipes, é necessário o controle de custos, porque quando a gente fala de um omnichannel, nós estamos falando de estoques centralizados, nós estamos falando de um vendedor treinado, nós estamos falando de sistemas operacionais interligados, tudo isso gera custo e todo esse custo vai se refletir no custo final da mercadoria adquirida. Então, o controle de custos ele tem que ser muito atento para que isso não se torne um empecilho para a aplicação da estratégia. Investimento em tecnologias, integração dos sistemas do online e o offline, ou seja, que a gente possa falar com a mesma pessoa na loja física e na loja online, que essa informação passada tenha segurança,
que esses dados sejam geridos para que você saiba que determinado canal tem uma venda melhor de determinado produto, que tal produto não está vendendo por conta da falta de informação clara nos sistemas eletrônicos. Gerenciar o estoque, porque isso foi mencionado também pelos consumidores, né? Que esse gerenciamento de estoque, ele pode ser um ponto negativo. A pessoa está comprando online, então muitas vezes ela não está retirando o produto na hora e ela dá o dinheiro dela na hora. Então, assim, cumprir os prazos, entregar o produto em boas condições, fazem esse cliente se sentir importante, faz isso, agrega valor, né, ao processo. Para isso, temos que ter também o sistema de logística, o gerenciamento de preço entre canais, ou seja, o preço tem que ser uniforme em todos os canais, mesmo que determinado canal tenha uma economia de custo, essa vai subsidiar aquele que tem maior custo. Né? Então, é preciso que haja uma uniformidade, porque isso foi um problema mencionado nos entrevistados, e isso faz com que o cliente deixe de comprar na empresa ou em determinados canais por conta da não igualdade de valores, né? Do mesmo produto em canais diferenciados. Um pouco mais à frente, também um dos itens é a personalização da experiência de compra pro cliente específico. Então, assim, o Dr. Rogério, ele gosta de produtos de qualidade superior. Então, as comunicações com esse cliente vai ser em produtos de valor superior. Isso é um exemplo, né? Então, os canais de atendimento têm que estar preparados para cada tipo de consumidor. O foco sempre é o cliente, e os demais produtos são a comunicação, os demais pontos de atenção são a comunicação integrada entre todos os canais, né? A comunicação de varejo, a comunicação de propaganda, a comunicação de filosofia da marca, né? Tem que ser uniforme em todos os canais de vendas. Os pagamentos às distâncias, considerando o sistema de segurança da informação, e esses estão listados, né, no meu trabalho, e tem de 1 a 15, né, que foram os que mais foram vistos, né, e foram equacionados, e com isso, né, com esse checklist, é possível você começar a servir, a implantar a estratégia Omnichannel, e ao longo desse processo, às vezes até adicionar coisas que já são mencionadas, né, pelos artigos lidos, né, que já são mencionadas, mais que foram agregadas mais novidades, ou seja, a internet das coisas, o atendimento com realidade virtual, realidade aumentada, né? Enfim, não se esgota o trabalho por aqui. Então, eu quero agradecer, né? Esse é o meu trabalho, né? Que foi realizado ao longo do curso, né? Isso foi muito rico para mim, porque eu pude entender um processo de análise de determinadas dificuldades e de determinadas estratégias de vendas, de marketing, de relacionamento com o cliente. Eu agradeço, eu passei um pouco do horário, eu sei que o tempo é 20 minutos, eu fiz em 28, eu sei que se eu estivesse fazendo a apresentação final, eu seria cortada numa parte importante. Então, isso eu vou continuar pensando, vendo e resolvendo. Muito obrigada.